Europa, 60 mil anos atrás. Não existe cidade, não existe estrada, não existe agricultura, existe frio. Um frio que não é desconforto, é ameaça. Você abre os olhos dentro de uma caverna rasa. A luz é fraca, azulada. Lá fora, o mundo é vasto, aberto, silencioso demais. O vento atravessa as planícies, carregando partículas de gelo. Não há árvores densas. Apenas tundra, rochas, neve intermitente e animais enormes cruzando o horizonte. Você não é humano moderno. Você é um Neandertal. Seu corpo é mais baixo, mais largo, incrivelmente forte. Seu peito é amplo, seus ossos são grossos. Cada detalhe foi moldado para resistir ao frio extremo da Era do Gelo, e isso não é opcional. Ou você se adapta, ou desaparece. Você dorme sobre peles grossas. Ao seu redor, talvez 8, 10 membros do grupo. Pequeno, sempre pequeno. Cada vida conta. E aqui está algo importante. Não existe multidão no mundo neandertal. O planeta é quase vazio. Essa solidão molda tudo. Você sai da caverna e o vento corta o rosto. A paisagem é imensa, sem cercas, sem plantações, sem vilas, apenas território aberto e perigoso. E em algum ponto lá fora, há algo que pode matar você hoje. Pode ser um leão das cavernas, pode ser um urso gigante, pode ser simplesmente o inverno chegando cedo demais, mas há algo ainda mais decisivo que o frio ou os predadores, a comida, e é aqui que a verdadeira história começa. Porque viver na era dos Neandertais não era apenas sobreviver ao ambiente. Era competir com ele. No próximo momento do seu dia, você vai enfrentar a decisão que separa vida e morte nesse mundo primitivo. A fome não espera. Ela não é dramática. Ela é silenciosa. Você sente primeiro como um peso leve no estômago, depois como irritação, depois como fraqueza, e fraqueza aqui fora é sentença. O grupo se move, não há mapas, não há planos escritos, mas há memória. Vocês conhecem as rotas dos animais, sabem onde manadas costumam atravessar vales estreitos, sabem onde o vento sopra a favor, sabem ler pegadas na neve quase apagadas. Isso é inteligência, diferente da nossa, mas profunda. Durante muito tempo, acreditou-se que neandertais eram brutais e simples. Mas escavações mostram algo diferente. Ferramentas refinadas, pontas de lança cuidadosamente moldadas, controle do fogo, estratégia coletiva. Vocês não caçam sozinhos. E aqui está a diferença fundamental. A caça não é velocidade, é proximidade. Você segura uma lança pesada de madeira endurecida no fogo. Não é arremessada de longe como um projétil moderno. Ela exige aproximação. Significa chegar perto, muito perto. Hoje, o alvo é um bisão antigo, maior do que qualquer animal que você já viu em um zoológico moderno. Ele pesa quase 1 tonelada. Um erro, e você não volta para a caverna. Vocês cercam, gritam, empurram o animal em direção a terreno irregular. Ele escorrega, se desequilibra, e então vem o momento decisivo. Você avança. Não é elegante, não é heróico, é força contra força. A lança atinge, o animal reage. Há impacto, caos. O som do casco contra os ossos pode significar fratura, e fraturas eram comuns entre neandertais. Fósseis mostram ossos cicatrizados repetidamente. Eles sobreviviam a ferimentos que, sozinhos, seriam fatais. Isso revela algo crucial. Eles cuidavam uns dos outros. Um indivíduo com perna quebrada
não sobrevive sozinho na era do gelo. Se ele viveu anos após o ferimento, alguém o alimentou, alguém o protegeu. Esse não é um mundo de brutalidade cega. É um mundo de cooperação extrema. Quando o bisão finalmente cai, não há celebração exagerada, há alívio. Carne significa dias de vida. Gordura significa energia. Pele significa isolamento térmico. Mas há um problema maior que você ainda não percebeu. Vocês não estão sozinhos neste continente. E em algum lugar ao sul, outro tipo de humano está se movendo. A noite chega rápido na era do gelo. E quando o sol desaparece, o mundo muda. A escuridão aqui não é urbana. Não há luz distante. Não há horizonte iluminado. Existe apenas o fogo. Você se senta perto das chamas. O calor bate no rosto enquanto suas costas sentem o frio da pedra. Essa diferença de temperatura define seu mundo. Sobreviver é ficar perto do calor. O fogo não é apenas conforto, é proteção. Predadores evitam a luz. Insetos recuam. O frio perde força. Mas o fogo também é outra coisa. É tempo. Tempo para algo que vai além da caça e da fome. Os neandertais não eram criaturas em constante desespero. Eles tinham momentos de pausa. Escavações mostram pigmentos minerais, uso de ocre vermelho, penas decorativas, até possíveis colares feitos de garras de águia. Isso significa algo importante. Existe identidade aqui. Você observa as chamas dançando nas paredes da caverna. As sombras se movem como animais invisíveis. Alguém ao seu lado faz um som curto, um gesto, um olhar. Comunicação. Não sabemos exatamente como era a linguagem neandertal, mas sabemos que possuíam o osso hioide semelhante ao nosso, estrutura essencial para a fala articulada. Sabemos que tinham capacidade craniana igual ou maior que a do Homo sapiens. Eles não eram mudos. Talvez não falassem como nós, mas certamente compartilhavam informação complexa. Estratégias de caça, alertas de perigo, relações sociais e, talvez, histórias. Aqui entra algo fascinante. Enterros neandertais foram encontrados com indícios de cuidado, corpos posicionados com atenção, em alguns casos, flores ou pigmentos próximos. Isso sugere algo que vai além do instinto. Consciência da morte. Pense nisso por um momento. Você vive em um mundo brutal, imprevisível, onde cada inverno pode ser o último. E ainda assim, quando alguém morre, o grupo para. Cava, cobre, protege o corpo. Isso não é sobrevivência pura. Isso é significado. Mas enquanto você está ali, olhando o fogo, compartilhando o calor com o seu grupo, algo está mudando no mundo. Porque, ao sul, outro tipo de humano domina uma habilidade diferente. Eles não são tão fortes quanto você, mas são mais numerosos e extremamente adaptáveis. A competição que vai decidir o destino da sua espécie já começou. Você só ainda não sabe. O vento muda. Você não percebe no primeiro dia, nem no segundo. Mas algo está diferente. Pegadas. Não são de bisões. Não são de ursos. Não são do seu grupo. São humanas. Mas não exatamente como as suas. Ao sul da Europa, um novo grupo começa a se espalhar. Eles atravessaram o Oriente Médio, vieram da África. São mais altos, mais esguios, com rostos diferentes. Eles são Homo sapiens. Durante milhares de anos, vocês coexistem. Isso é importante. Os neandertais não desapareceram imediatamente. Não houve uma única guerra decisiva. Não houve um dia final dramático.
foi algo mais lento, mais complexo, e aqui está o que torna essa parte fascinante. Vocês não eram inimigos naturais. Evidências genéticas mostram que houve cruzamento entre as espécies. Hoje, pessoas fora da África carregam entre 1% e 2% de DNA neandertal. Isso significa encontros, significa proximidade, significa algo além de conflito. Mas então surge a pergunta que mantém cientistas debatendo até hoje. Se vocês eram fortes, resistentes ao frio, adaptados à Europa, por que desapareceram? A resposta não é simples. Os Homo sapiens tinham redes sociais maiores, grupos mais conectados entre si, troca de ferramentas entre comunidades distantes, inovação mais rápida. Eles eram menos robustos fisicamente, mas talvez mais flexíveis culturalmente. Enquanto seu grupo sobrevive inverno após inverno com estratégias tradicionais, os sapiens começam a diversificar armas. Lâminas mais finas, ferramentas de osso, redes de troca, pequenas vantagens acumuladas ao longo de milhares de anos. E em um mundo hostil, pequenas vantagens decidem tudo. Mudanças climáticas também atingem a Europa nesse período. Oscilações bruscas de temperatura alteram ecossistemas. Animais migram, rotas de caça mudam. Você, adaptado a um tipo específico de ambiente frio e aberto, precisa lidar com um mundo que muda rápido demais. E talvez o maior fator não tenha sido guerra, mas assimilação. Seu grupo encontra outro grupo, trocam genes, trocam conhecimento e, aos poucos, sua identidade genética se dilui. Não é uma extinção explosiva, é um desaparecimento silencioso. O último Neandertal puro caminha por uma paisagem fria há cerca de 40 mil anos. Ele não sabe que é o último, mas a linhagem isolada termina ali. Ou será que termina porque parte de você ainda existe? Imagine o último inverno. O vento atravessa as planícies geladas como sempre atravessou. O fogo ainda queima na entrada da caverna. O grupo ainda se reúne ao redor das chamas. Mas o mundo já mudou. Alguns dos seus filhos carregam traços diferentes. O rosto um pouco mais fino. O corpo um pouco menos robusto. A mistura já começou. E você não tem como saber que está vivendo o fim de uma linhagem isolada. Você apenas vive. Caça, protege, ensina. Ensina onde encontrar pedra boa para ferramentas. Ensina como ler o vento. Ensina como esperar o momento certo antes de avançar contra um animal muito maior que você. Ensina sobrevivência. E aqui está algo que muda completamente a forma como vemos essa história. Você não falhou. Os neandertais não foram inferiores. Não foram primitivos no sentido simplista que durante muito tempo se acreditou. Eles sobreviveram por mais de 300 mil anos. Isso é tempo suficiente para nascer e desaparecer civilizações inteiras dezenas de vezes. Eles resistiram a eras glaciais extremas, caçaram megafauna, desenvolveram cultura material complexa, cuidaram de seus doentes, enterraram seus mortos e, no fim, não sumiram completamente. Parte de você está aqui. Se você tem ascendência europeia, asiática ou indígena americana, há grandes chances de carregar DNA neandertal. Alguns estudos indicam que certos genes herdados ajudam na resposta imunológica, outros influenciam o metabolismo. Até traços como sensibilidade à dor e adaptação ao frio podem ter ligação com esse passado profundo. O que isso significa? Significa que a história não é sobre substituição total, é sobre continuidade.
Quando você sente o frio e seu corpo reage, quando seu instinto percebe perigo antes da razão explicar, quando coopera com outros para sobreviver a um desafio. Há algo antigo ali, muito antigo. A próxima vez que você olhar para suas mãos, lembre-se, elas são resultado de múltiplas linhagens humanas que um dia caminharam lado a lado. Uma delas enfrentou leões das cavernas, outra atravessou desertos africanos e juntas moldaram você. A era dos Neandertais não terminou, ela se transformou e parte dela ainda respira em você.